2 caminhos eram percorridos em paralelos, um onde cada uma das pegadas eram cobertas e apagadas, e outro guiado por faro e memória. De um lado seguia o temível caçador, aquele que portava a prata, mas naquele instante ele era a caça. No entanto, sabia muito bem o que fazer. Seus pés eram leves e as mãos atentas, os olhos feitos de animais. Avelin caminhava logo atrás dele, com os pulsos atados por tiras de couro macio. Não era açoitada como pelos bárbaros, era apenas para que não tentasse uma fuga. O garotinho seguia entre os dois, com o rosto encardido de barro e choro seco. Seu nome descobririam ali que era Thorin. O menino sussurrou a Avelin enquanto andava por um tronco caído. "Para onde é que ele está nos levando?" Avelin balançou a cabeça em negativa. "Para um lugar onde eu vou fazer outros de mim", respondeu Goel, mostrando ter além da furtividade uma audição aguçada. "Por que está nos levando, senhor? O que é que pretende? Somos apenas uma camponesa e um garotinho que não pode lhe oferecer nada." O caçador não respondeu. Parou e ajoelhou-se diante de uma pequena poça de lama. Com a ponta da adaga de prata desenhou um símbolo no chão, um círculo com 7 riscos dentro, cruzando-se ao centro. "Esse caminho não será seguido", disse ele, pegando um punhado de folhas secas e em seguida esmagando sobre o próprio sangue que ainda escorria da luta anterior. Aquilo misturou-se à lama. O cheiro do sangue dele misturado àquelas ervas se confundiam. Os lobos não seriam capazes de rastreá-los. "Ele é um bruxo?" perguntou Thorin ainda mais baixo. Avelin negou. "Não, ele não é, mas tem conhecimento que poucos têm", disse a jovem. "Você já fez isso antes, não é?" perguntou Avelin sem medo dele. "Mais vezes do que você pode imaginar, profetisa", disse o caçador sem encará-la. Levantou-se então e ordenou. "Vamos", disse puxando-os. Seguiram então por um desnível entre rochas e troncos partidos. A vegetação naquela área era densa, mas o homem parecia conhecer cada sombra presente ali. Thorin tropeçou 2 vezes, mas o caçador não parou. "Continue", ele apenas dizia. Horas se passaram sem que uma única palavra fosse dita por nenhum deles. Foi Avelin quem quebrou o silêncio. "Não consigo sentir em você o que senti nos outros Goel-Radãs." O homem olhou para ela em silêncio. "Você entrou nisso pela vingança, não foi? Mas ela não satisfaz. Desde então você vaga cumprindo um papel que não devia cumprir." "Cale-se", ordenou ele, puxando e derrubando tanto Avelin quanto o menino. "Por que é que o senhor não matou os lobos?" disse Avelin se levantando. "Você tem algo que pode aniquilá-los. Podia ter feito isso e não fez." O homem parou por um instante. Depois continuou em silêncio. Avelin podia sentir o que aquele homem sentia. Seu coração estava sangrando. Os outros com o qual ela cruzara sequer pareciam ter um. "Eu perdi minha família também, senhor. Todos, e de uma forma violenta. Mas eu não tive ninguém para fazer justiça por mim. Não sobrou ninguém", disse a jovem enquanto caminhavam. "Para ser o que é algo também lhe aconteceu, não foi? Mas você não consegue deixar para trás. Não vai ser nos matando que vai encontrar justiça, senhor. Nós não somos culpados pelo que lhe aconteceu, seja lá o que for que tenha acontecido." "Ele vai nos matar, Avelin?" "Como?" perguntava o menino amedrontado. "Não, ele não vai. Não tem coragem para fazer isso. Mas as circunstâncias farão com que morramos no final das contas. Tudo depende da decisão que ele tomar." "Eu já mandei vocês calarem essa maldita boca!" esbravejou o caçador, ficando a 1 centímetro de acertar o rosto de Avelin. A menina fechou os olhos, esperando pelo golpe, como alguém que já estava acostumada com aquilo. O garotinho se colocou à frente dela, no entanto. "Covarde! Não se fala assim com uma senhorita!" O caçador naquele instante riu do menino. Depois de um instante de silêncio, disse aos 2: "Eu já fui como você, criança, bravo e inocente. A justiça e princípios me regiam, e a fé era a base para todas as minhas ações. Quando mataram a minha mulher, ela ainda usava um avental, sabia?
Avelin ergueu os olhos. Tudo porque eu fui servir um homem sedento, um estrangeiro. Deixei minha mulher lá sozinha por não mais do que 5 minutos. Aquele homem entrou na minha propriedade, matou a minha mulher. Os mataram, na verdade. Ela estava esperando uma criança. O caçador ficou em silêncio. Era um menino, senhor, afirmou Avelin. O caçador hesitou, porém nesse instante levantou os olhos. A cicatriz na face dele se evidenciou nesse instante. Ele teria seus olhos, senhor, disse docemente a jovem. Mesmo disfarçando, Avelin viu uma lágrima escorrer nos olhos do homem. Em seguida, ele virou-se e seguiu o caminho. Os lobos não são o que o senhor pensa. Eles não destroem os vilarejos. De fato, eles os salvam. Livrou muitos camponeses, senhor. Acredita em nós, pediu o garotinho. O homem virou-se e disse bruscamente para os dois. Ele matou a sangue frio todos os meus homens, eu vi, falou o caçador cerrando os punhos. Esse ao qual se ouviu atacando está apenas perdido, senhor. O coração dele é exatamente como o seu. Também perdeu tudo o que tinha na vida e ainda assim recebeu uma maldição. O caçador virou-se para a jovem respondendo. Você está se perdendo na crença deles, menina. Não existe maldição. Essas crianças carregam no próprio sangue a condição de fera. É uma questão de tempo até que se manifeste. Não existe criaturas capazes de conferir tal maldição ao ser humano. Avelin então respondeu àquele homem. Ainda que seja isso, senhor. Repito que o coração dos 5 são bons. Nos solte, siga seu caminho. Eles hão de nos encontrar. Admita que cruzar nossa caminhada foi um erro para você e apenas siga sua vida, implorava a jovem. O homem a encarou. Avelin podia sentir a angústia que vinha dele. O homem, no entanto, seguiu o caminho. Avelin foi puxada mais uma vez e abaixou os olhos. O que ele vai fazer conosco, Avelin? Me diga! Pedia Thorin, mas a menina ficou mais uma vez em silêncio. Do lado oposto do caminho que ele seguia, os 5 lobos corriam feito o vento. Não eram apenas 5 irmãos. Eram feras guiadas por algo maior que apenas os instintos. Garran seguia na frente, como sempre. Ainda enfraquecido, sua forma lupina era mais veloz do que a de Rael e Rurik. Lior mantinha-se em absoluto silêncio, com olhos que fixavam ora o chão, ora o vento. Temia pelo destino de Avelin e do garoto. Elka acompanhava os irmãos ainda sentindo a dor pelo sangue de Dona Yanã. Mas ali entre as folhas e a terra ela também farejava Avelin. Aquela capaz de compreender os lobos e a trajetória deles sem odiá-los. Rael cravou as garras numa árvore. Maldito caçador! Ele encobre tudo! Lior se ajoelhou se destransformando. Seus dedos passavam pela terra. Ele está misturando todos os rastros. É como Avelin disse. Ele sabe muito bem o que está fazendo, falou Lior. Garran também se destransformou lentamente. O corpo dele ainda sentia muito. Tocou o flanco onde fora ferido pela prata líquida. Eu vou encontrá-la, Lior. Nem que tenha que derrubar cada maldita árvore dessa floresta. Lior encarou o irmão. Não vamos derrubar nada, Garran. A natureza não tem culpa, disse friamente. Garran o encarou, porém não respondeu. Elka se colocou entre eles, percebendo a rivalidade. Para onde acha que estão os levando? A garotinha perguntou. Rael e Rurik estavam pensando. Se ele a levou é porque ela é importante, disse Rael pensativo. Mas não para ele. Para Ungol Radan ela não serve para nada, afinal, completou Rurik. Pelos ancestrais, ele vai entregá-la a bárbaros novamente, concluiu Elka. Lior olhou para o céu e viu nuvens correndo como se fugissem de algo. Temos de impedir aquele maldito! Esbravejou Garran. Irmãos, esperem, disse Rael se colocando à frente dos 4. Por quê? Por que devemos encontrá-la? Essa briga não é nossa. Já destruímos a fortaleza do clã maldito. Já até encontramos o lugar para recomeçarmos e reconstruirmos nossa história. Libertamos os cativos, embora tenham perecido pelo caminho.
Já cumprimos nossa missão. Por que agora querem ir atrás de Avelim? Um de nós pode morrer. Esse caçador é letal para nós, falou apontando os ferimentos de Garran. Elka se aproximou. Garran pensou um instante e se calou. Elka também. Rurik olhou para Lior, que não se absteve. Porque é o certo, Rael. Avelim é uma inocente em mãos perversas. Se Elka estivesse no lugar dela e você fosse um estranho, deixaria acontecer? Se fosse para poupar a vida de vocês, sim, Lior, falou Rael encarando o irmão. Mas você está envolvido emocionalmente com ela, não é? Não consegue pensar por si só. Já Rurik faz o que Elka pedir. E Garran só quer saber de arrebentar tudo pela frente. Eu sou o único aqui que parece pensar nas coisas. Agimos como se nada nos destruísse, mas estamos diante de algo agora que sim, pode nos matar. Elka se aproximou e deu um abraço no irmão. É tocante ver como se preocupa, Rael. Mas Avelim faz parte de nós agora. Eu sonhei com ela. Era nosso dever buscá-la. Não podemos abandonar a própria sorte. Sim, e tem o pequeno também, ponderou Rurik, lembrando Thorin. Rael, de olhos baixos, assentiu. É isso que vocês decidiram? Pois então que façam. Minha caminhada, no entanto, com vocês termina aqui, disse o garoto se virando. Rael, não! O que tá fazendo? Perguntou Elka. Rurik arregalou os olhos. Eu não vou atrás de uma mulher que eu não conheço para ver mais um dos meus caindo. Vou encontrar um lugar para chamar de meu e seguir com a minha vida. Eu tô cansado da estrada. Rael, você é apenas um garoto. Como é que pensa em fazer isso sozinho? Um garoto que pensa, Lior. Diferente de vocês dois, que colocam um corcelê na frente dos próprios irmãos. Rael, por favor, não faça isso, implorou Rurik. Rael se aproximou do gêmeo e colocou a testa na dele. A ligação entre eles era impressionante. Você é o mais inteligente de todos aqui, Rurik. E tem um coração muito bom. Eu não sou como você. Posso parecer fisicamente, mas aqui dentro eu não sou. Cuide desses montes de músculos, falou soltando o gêmeo e depois beijando a cabeça de Elka. Rael! Antes que Garran terminasse de dizer o nome do irmão, ele já saltava a floresta afora. Deixe-o, Garran. Não sei o que deu nesse garoto, falou Lior rispidamente. Ele estava ressentido. Observava o irmão desaparecendo na floresta. Rael sabe muito bem se cuidar sozinho, falou por fim. Já Avelim e Thorin não, disse puxando o resto do grupo floresta adentro. Avelim ao longe avistou o brilho de uma fogueira alta. Não era como a da fortaleza, porém aquele cheiro era conhecido para ela. Senhor, por favor, não! Implorou em meio a lágrimas. O homem olhou por cima das montanhas. Era um outro clã de bárbaros que estava assolando aquela região. Sua intenção a princípio era entregar a menina e o garoto em troca de alguns cativos, ao qual ele treinaria como futuros vingadores. Tudo dependeria de quantos homens lhe oferecessem por aquela troca. Avelim, no entanto, se colocou aos pés do caçador. Senhor, por favor, não é isso que Deus quer. Pense, somos inocentes. Mesmo à distância, o cheiro de fumaça e da carne queimada doía no coração de Avelim. Aquele era seu pior pesadelo. O Goel Radan segurou a menina pelos braços e a levantou. Observou o acampamento bárbaro que estava à frente. Era organizado e mais parecia uma vila militarizada. Palanques de madeira e vigias armados com bestas e lanças de ossos andavam em volta de piras acesas. Haviam gaiolas suspensas com corpos pendurados. Alguns ainda estavam vivos. Um dos sentinelas assoviava uma melodia profana enquanto girava lentamente uma roda da tortura. O caçador cerrou os olhos naquele instante. Não são como os outros. Esses parecem piores, ele pensou. Olhou para Avelim e para o garoto. Eu não confio em você, disse o homem olhando nos olhos da menina. Eu não vou a lugar algum, senhor, disse a jovem prevendo o que ele tinha em mente. O homem então abaixou-se e soltou. Em seguida fez o mesmo com o garotinho.
Sigam a leste. Refaçam o caminho. Os outros devem achá-los em 1 ou 2 dias. Caminhem de dia e descansem à noite. Esses malditos bárbaros são animais noturnos. O Goel então ocultou a prata que carregava sobre um manto. Senhor, o que vai fazer? Perguntou Avelim. Vou oferecer algo a eles a troco de algo que eu preciso. Senhor, não faça isso. Os lobos não terão chance. Venha conosco. O homem se aproximou de Avelim e se abaixou. Não terão chance se atacar esse lugar. Não se esqueça de que há inocentes ali também. Eu vou entrar naquele lugar, menina, e vou tirar quantos cativos eu puder. Mas escute antes o que vou dizer para vocês e não perca as minhas palavras. Encontre os lobos e diga-lhes que aqueles feridos por eles ao qual a vida é poupada podem se tornar como eles, mas em castas menores. Diga que podem se recriar em alcateias imensas, desde que tenha o maldito controle de não matá-los. Avelim guardou consigo o peso daquela informação. Cabem a vocês esse segredo, crianças. Contem quando julgar necessário. O homem então caminhou na direção do acampamento. Mas bastou que ele mostrasse a adaga marcada com símbolos de El Shaddai, pois os bárbaros respeitavam sinais antigos, mesmo sem compreendê-los. Traga uma proposta. Leve-me ao líder. Tem informação sobre os lobos. O bárbaro olhou desconfiado. Levem-no, ordenou. O Goel então foi levado ao líder daquele acampamento. Ele andava entre estandartes que tinham marcas de sangue. Foi levado a uma barraca coberta por couro humano. Fileira de ossos polidos como troféus adornavam aquele lugar. O que houve, Vingador? Parece assustado, disse o líder com um sorriso ao ver o Goel. Não por isso. O que é que você tem a me oferecer por informações acerca dos lobos? Falou diretamente ao líder. Isso depende. Sabe como aniquilá-los? Eu posso dar o que você quiser. Sim, eu sei. Quero todos os seus cativos treináveis. Pode mandar soltá-los agora mesmo. Em seguida eu lhe darei tudo o que você está pedindo. Eu admiro você, Vingador. É pretensioso. Por quem é que você me tomas? Eu não compactuo de sua bestialidade. Faça o que pedi. Liberte seus escravos. Eu então darei algo que vai agradecer por gerações. O líder bárbaro fez sinal para que libertasse a maior parte dos escravos. Ao ver os cativos subirem a montanha, ele tirou do manto a prata. Em instantes, a barraca se encheu de bárbaros, que saíram segundos depois para seguir as ordens do líder. O Goel então viu que os homens passaram a preparar lanças com 3 pontas, todas besuntadas com metal. Outros começaram a preparar bestas com pontas de ossos serrados, projetadas para estraçalhar ao invés de perfurar apenas. Um deles preparava bolas de alcatrão com espinhos enroladas com pelos de lobos mortos. Tudo era embebido no metal sagrado. Espero que esteja certo, Vingador. Estou lhe dando muitos homens, disse o líder. Suas motivações me enojam, disse o Goel encarando e em seguida indo na direção da saída. Ei, Vingador! Soube da fortaleza dos meus irmãos? Foi destruída pelas criaturas malditas, contou o líder. Seus irmãos? Falou o Vingador virando-se pro líder. Mas não são os mesmos que seu clã planejava destronar da fortaleza? Os malditos lobos fizeram apenas o que você nunca conseguiu, não foi? Nesse instante, o Goel levou uma pancada nas costas. Em seguida, caiu de joelhos. 3 bárbaros o cercaram. Como é que você soube do nosso ataque, caçador? Questionou o líder. Está do lado de quem, afinal? De nenhum de vocês, respondeu cuspindo sangue. Ele foi então preso e acorrentado numa barraca central. Em seguida passou a ser interrogado com lanças em brasas. Em silêncio ele pensou em Avelim e em tudo que a jovem lhe dissera durante o trajeto. O que foi que eu fiz? Não era isso que eu buscava. O Deus de Israel não queria isso. Fechou os olhos e tentou se concentrar na jovem. Fuja, menina. Não vá de encontrar os lobos. Fuja. Ele pedia.
Na floresta, Rael andava sozinho havia horas. Ela parecia se repetir feito um pesadelo. Eram as mesmas árvores, o mesmo vento, o mesmo silêncio que o sufocava. Mas ele não se sentia cansado. Não depois do que havia dito. Não depois de ver o corpo de Dona Yanã jogado no chão como trapo velho. Não intencionava ver os irmãos daquele jeito também. Não por defender alguém que sequer conheciam. A raiva sustentava o corpo daquele garoto. O sangue pulsava nele num ritmo de caça. Foi quando de súbito encontrou vozes humanas. Ele se agachou entre os arbustos à sua frente. Viu que havia um acampamento improvisado de caçadores mercenários que vendiam caças e até mesmo pessoas. 4 homens estavam sentados em torno de uma fogueira contida por pedras e coberta com galhos, tentando não atrair atenção. Eram profissionais, frios e calculistas. Suas roupas velhas eram reforçadas com placas de metal fino, que fixavam-se nos ombros e antebraços. As botas deles afundavam silenciosamente no barro. Cada um usava marcas no pescoço. Eram tiras de tecido vermelho manchados de prata. Usavam pintura facial feita com sangue e carvão. Era dessa forma que se reconheciam e diferenciavam dos outros andarilhos. O primeiro deles carregava uma espada curta, com o gume cravejado de pequenos dentes, provavelmente arrancado de feras abatidas. O segundo verificava sua besta de disparo triplo, recarregando calmamente flechas de pontas dividida, ideais para dilacerar carne viva. O terceiro afiava um machado de 2 lâminas, com um cabo de osso reforçando as pontas besuntadas em prata líquida. O quarto manipulava um laço ritual, cravejado com pequenos símbolos e penduricalhos metálicos, que tilintavam a cada movimento daquele homem. Rael se aproximou silencioso como o vento entre os ciprestes. Amanhã subimos o vale. Os rastros estão claros. Dizem que tem 5 deles ao norte. Um é uma menina, falou lambendo os lábios. Uma garota? Falou o outro com olhos brilhando. Então temos de dar um jeito, ou logo estão se proliferando feito pestes contagiosas, disse ele. Nesse instante, Rael cerrou os dentes. Um estalo seco veio de seu pescoço ao virar a cabeça. O faro não deixava dúvidas. Um deles estava assando carne de lobo naquela fogueira. Diante disso, o jovem não esperou nem mais um segundo. Transformou-se mais uma vez em pleno salto. Um uivo abafado precedeu aquele massacre. O homem da espada nem chegou a se levantar. Rael o empurrou contra a árvore, cravando as garras em seu peito, atravessando as costelas do mercenário. Com a outra mão arrancou-lhe a garganta com um puxão seco. O corpo dele caiu de joelhos se debatendo. O homem da besta disparou e tentou correr. 3 flechas cravaram-se em Rael. Uma atingiu o ombro do jovem e outra passou de raspão bem no seu pescoço. A terceira acertou a lateral da cabeça dele, mas não chegou a penetrar. Rael avançou mesmo sangrando. Deu um bote horizontal derrubando o atirador e mordendo-lhe o rosto até esmagar o crânio no chão de raízes. O do machado berrou um cântico e investiu com fúria. A lâmina cortou o flanco de Rael. O cheiro da prata queimou a pele do jovem, mas Rael girou o corpo acertando o joelho do homem com a pata traseira. O osso estalou feito um galho seco. O caçador caiu e Rael finalizou com uma mordida entre a clavícula e o pescoço. O sangue daquele homem jorrou longe. O quarto homem, aquele do laço, correu. Rael, mesmo ofegante e ferido ainda, o perseguia. O homem tentou jogar o laço, mas Rael girou o aro atacando por cima. Derrubou então contra o tronco com tamanha força que o som da coluna partindo ecoou como uma madeira rachada. Rael respirou fundo. Estava ferido com 3 flechas fincadas no corpo. Os cortes eram visíveis, porém seus olhos estavam ainda mais vivos. Foi então que avistou algo que ele tinha de avistar. Era um mapa amassado dentro da mochila de um dos homens. Eram códigos, rotações de patrulha e uma grande recompensa oferecida. Um rosto desenhado a carvão ilustrava o centro do mapa. Rael rapidamente identificou a face de Avelim.
Em volta dela 5 imensos lobos. Executar os lobos e entregar a isca. Tribais a leste e vingadores ao sul, dizia o mapa. Rael cerrou os olhos no mesmo instante. Eles não haviam desistido. Queriam a velhinha a todo custo. Seus irmãos estavam seguindo para a boca do lobo. A velhinha naquele instante corria puxando Thorin com força. Sabia que o Goel havia sido capturado. Sentia no peito e no coração. Fugira no momento em que ele procurou por seus pensamentos. Para onde vamos, ave? Para onde vamos? Soluçava o menino. Corra, Thorin, apenas corra, pedia a jovem. A floresta não era segura. Galhos estalavam dos 2 lados. Foi então que flechas começaram a rasgar o ar. A velhinha empurrou Thorin para o chão, protegendo o garotinho com o próprio corpo. Eram os bárbaros tribais que haviam avistado a jovem. Um deles correu na direção da menina, pronta para agarrá-la. Mas então só um bestial rugiu do escuro, feito um raio. Montem! Ordenou ele, sendo imediatamente ouvido pela jovem. A velhinha foi quem montou primeiro, puxando a seguir Thorin por cima de Rael. O lobo disparou floresta dentro, feito relâmpagos. Galhos cortavam o caminho e os espinhos arranhavam os olhos dele. No entanto, ele seguia firme. Temos de encontrá-los, Avelin. É uma emboscada! Gritava o lobo para a jovem. Estão todos atrás de nós, continuava ele. Foi quando redes caíram, derrubando Avelin do pelo de Rael. Em seguida, algo que ela não podia ver, arrastaram a jovem pela mata. Avelin! Gritou o menininho. Rael tentou parar, mas uma lança ficou em sua perna traseira. O lobo rugiu de dor. Quis lutar, mas não podia mais correr. De longe, no entanto, viu para onde a levaram. Era um outro clã. Um ainda mais sangrento que o de Dornark. Rael brilhou os olhos em vermelho. Foi quando viu surgir na colina os 4 irmãos. Eles estão com ela, falou Thorin em prantos. O caçador está lá. Foi tentar uma barganha. Vai entregar vocês pelos cativos. A essa altura todos já sabem que a prata pode feri-los. Vocês estão condenados. Não vão, implorava o menino. Lior olhou para os irmãos um a um. Olhou para o acampamento que estava à frente deles. Seus olhos então brilharam e sua sombra pareceu dobrar de tamanho.